aconteceu, Maria da Graça? Teu marido te bateu? As crianças são quantos filhos? Riane e Beni. Mãe! Riane! Sua mãe chegou? Não! Mãe, olha o que eu achei! A gente não vai dormir aqui não, né? A gente não vai dormir aqui, a gente vai acampar aqui! É diferente! A mãe sempre quis levar vocês pra fazer uma coisa grande, uma grande aventura, sabe? Chegou a hora! Ah, mãe, que tipo de aventura? Ah, filho, não sei, é muita coisa. Cada dia num lugar, fazendo uma coisa diferente. Aventura, muita coisa, mistério, diversão, coisa de cinema. Assim. E pior que tu gosta dele, né, mulher? Gosto. Diz na minha cara que você não me ama. O que você tá fazendo na rua com esses meninos? Tô livre. E é isso que você precisa aprender, minha filha. Ser livre. Lanche. Não fica assim. Você não é assim? Como que eu sou, filha? Fala. Como que eu sou? O que é glamour pra você? Glamour pra mim é Shirley e Roberta. Sem glamour, mas com cifrão. É o seguinte, porque o lance é, não tem como fazer chamada. Não tem como. Pra começar, não tem como fazer abertura, não tem como explicar, não desmerecendo ninguém, mas é porque é muita coisa envolvida. É muito além, É muita coisa envolvida. E vocês vão saber por quê, né? É outro patamar? Outro patamar, né, é, sei lá, intergaláctico. É. Aí vocês não falavam que é a pica das galáxias? Agora aqui, amor, é tchecas Da galáxia. Esquece. Esquece. Eu sempre falo uma besteirinha dessa, que é, né, pra manter o clima. Pra manter o baixo nível. Não, o alto nível. É, pra manter o humor, né? Ai, que gente que eu falo, que a gente já tá falando pra caralho. Ah, essa mulher, ela tá entre as pessoas que mais inspiram no mundo. Isso a gente sente, né, e sabe. Isso saiu recentemente na Times. Como é? Time. Na revista Time, que não é que legitima, né, mas é porque concretiza do ponto de vista público. Mas hoje ela dita como mulher, como vai ser o futuro da minha filha, das nossas filhas. Só pela existência dela. Só pela existência. E ela vem de uma família que é uma família que é a verdadeira família brasileira, que representa a gente. É uma família que ensinou a todos os brasileiros a renascer, a ressignificar, né, tudo que a gente passa em geral. E para mim é uma honra, um privilégio. Eu não tenho certeza, que eu atraí ela para esse lugar, porque eu passei praticamente quase um ano filmando Cidade de Deus e pensando o quão eu não poderia em nenhum momento desrespeitar essa família que para mim é uma entidade de verdade. E de repente, eis que veio um contato e que validou tudo que eu tinha tanto medo. Eu fiquei muito sofrendo em pensar que eu poderia, em algum momento, desrespeitar ou ultrapassar qualquer limite e fazer com que isso reverberasse nessa família, que é a nossa família. De forma, né, negativa. E é uma mulher que ela é gigante. Sabe por que ela é gigante? Porque ela carrega todas nós, juntinho com ela. E é uma honra a gente estar aqui ao lado
desse ser que é iluminado, Sol na Terra. Sol na Terra, que é a Aniele Franco. A gente já fala assim. A gente ama, porque eu choro muito. Ai, eu sou muito chorona. Ai, meu Deus. Aniele Franco, aqui na nossa frente. Nossa! Gente, é honra minha. Mas vocês estavam falando aí e eu já acordei com muita saudade da minha irmã. E esse momento tá me lembrando muito ela. Porque a gente era exatamente isso. Ria, chorava, se animava, se abraçava, impulsionava um a outra. Então, é uma honra imensurável, inenarrável estar aqui com vocês dois hoje. E a gente, de toda verdade. hora que a gente falava, eu acordei e falei, Gui, vambora, porque Gui, a gente não pode atrasar hoje por causa da Marielle. Aí o Guilherme, Beta, aí eu, ai meu Deus, eu ficava toda arrepiada. Aí a gente chegou aqui, a Shirley falou, mesmo as meninas, não, porque a Marielle... E assim, não é uma coisa que... Com que certeza, ela tá a gente tá aqui casada. pra celebrar, a gente tá aqui pra Axé. falar sobre as coisas boas, pra falar sobre a grandeza dessa importância que não é só a Marielle, é essa família, é a sua família de verdade. Eu acho que vocês são a representatividade de nós, família brasileira, né, independente de como ela é constituída. E ter você aqui com a gente é um lugar, eu falei pra Preta que a gente ia ganhar um selo de qualidade, sabe? Porque a gente batalha muito por tudo que a gente acredita. Somos artistas, pretas, mulheres, vindas de periferia, nesse país que acredita que a arte, ela transforma. Da mesma forma que a arte é política e a política é a arte. A arte nunca foi desassociada da política. Jamais. Jamais. Um corpo preto em cena é mensagem. Sim. E te ver nesse lugar e saber que a minha filha te vê e fala, mãe, ela é linda, né? Isso pra mim, eu falo, É mesmo, meu Deus, é venci na mesmo. vida, venci na vida. E ver você crescendo e construindo a sua história de uma forma tão bonita que representa todas nós, sabe? Enquanto mulher, enquanto mãe, filha, irmã, tia. E, cara, eu fico assim, eu quero você lá em casa no churrasco. Não, meu amor, já era. Eu tô aqui com o telefone dela. Eu vou até passar trote. Já era, agora já podemos fazer tudo. Podemos. Gente, eu fico olhando assim e quando as meninas perguntaram, né, qual podcast que você tem vontade de ir, já que você tem vontade de gravar e tal. E eu fico me perguntando sempre por que vocês nunca chegaram assim no topo do topo dos podcasts. Claro que a gente sabe por quê, a gente não vai ser redundante Sim, aqui. Mas muitas vezes pessoas como nós não são bem vistas nos lugares que a gente ocupa. Não. Porque a gente não muda. Mesmo por mais que a gente suba, a gente não muda nunca. E eu falo muito isso pro meu marido, com as minhas filhas, eu falo, cara, não importa onde eu chegue, porque eu vi a transformação da minha irmã, Sim. da minha mãe, do meu pai, de todo mundo. E todo mundo se manteve no mesmo jeito. Então, quem tiver que olhar pra gente, admirar, vai olhar onde quer que a gente esteja, porque a gente vai ser a mesma coisa, do mesmo jeito sempre. Eu passei agora aqui em frente à Fluminense, joguei vôlei há muitos anos. E até que eu brinquei com ele, eu falei, caramba, era uma época muito boa, porque eu só jogava e estudava. E às vezes eu chegava em casa cansada, minha irmã falava assim, tá cansada de quê? Tu nem trabalha. Tu joga e estuda, minha filha, vai jogar e estudar. E eu falava, é verdade. Então, aí hoje você entende o peso de tudo aquilo que você passou. Sim. Vocês sabem o tamanho de vocês, a gente sabe o tamanho da gente. Sim. E a gente não vai caber numa caixinha. Não. Por mais que as pessoas tentem fazer e impor com que a gente Sim. caiba. É isso. Então vou ter que aturar desse jeito, com a arte, com a política, enfim, do jeito que a gente conseguir e como a gente conseguir. Então, A gente eu me orgulho muito de estar transborda, aqui. né? A gente transborda, eu falo, cara, É muito de verdade. É muito axé A gente mesmo. sente quando não é de Não, e outra verdade. coisa também você pontuou, eu queria pontuar duas coisas, né? É imensurável dizer a honra que a gente sente, porque assim, vou falar uma coisa que é com muito respeito, sabe? Tipo, eu tô esperando a Aniele, sabe? Não tão somente a ministra, porque a gente falou a disso. gente é muito igual. E é sobre isso, assim, tipo, eu imagino também que você sinta que aqui você tá segura. Total. Entendeu? Que ninguém aqui vai deturpar nada, não vai haver uma edição maldosa, ninguém vai fazer uma perguntas que vai te constranger, porque nós somos, assim, muito, muito iguais. E a Roberta fica mais revoltada do que eu. Por que a gente ainda não tem um patrocínio? Isso tem nome. Essa semana me bateu muito Isso tem nome. Ontem Total. aconteceu uma coisa comigo, eu tava em casa, a gente organizando, e aí eu tenho um trabalho para fazer amanhã, e eu tava toda feliz, eu falei, caramba, e tal. Aí, de repente, a minha empresária ligou e falou, Roberto, o trabalho caiu. Eu falei, como assim? Tipo, já tava tudo organizado.
E aí me deu uma baixa, e aí a Shirley ligou, eu comecei a falar, eu falei, porra, Preta, pra gente é tudo... É mais difícil. Nossa, aí eu falei, caramba, Preta, tem horas. Aí eu entrei na piscina, minha cabeça já tava pressionando, eu falei, ok. Aí a Preta falou assim, Beta, o valor é muito maior do que a gente vai fazer amanhã. Eu falei, é sobre isso. É a gente entender quais são os valores que realmente importam pra gente. Contabilizar vitórias. A gente aqui tem vários mantras, entendeu? Contabilizar vitórias. Tá, o trabalho caiu, eu entendo. É um trabalho de visibilidade, era o dinheiro, a gente precisa de dinheiro. A gente precisa de dinheiro, entendeu? Mulher preta, gente preta é provedor. O primeiro que ganha dinheiro em casa, né? Primeiras vezes, sei lá, minha mãe não estudou, meu pai já conseguiu estudar, então nós somos a primeira geração de muitas novidades em termos de muitas prosperidade, coisas, com certeza. Entendeu? Então, tipo, você falei, Beta, contabilizar vitórias, o trabalho caiu, mas amanhã a gente estará com a Aniele. Entendeu? Aí ela, é verdade, foda-se. Fez o meu dia. É isso, não, fez o meu dia. Eu fico pensando muito nisso, assim, tem muitas vezes que, assim, eu me lembro perfeitamente o dia que eu cheguei naquele lugar e vi minha irmã com a cabeça desconfigurada. E naquele 14 de março, quando eu saio de casa, assim, eu saí tão desnorteada. E a primeira coisa que eu cheguei e eu olhei, eu falei, cara, por que ela? E eu não entendia por que a Mari. E eu demorei muito tempo. Às vezes ainda me bate algumas dúvidas, mas hoje eu entendo um pouco mais. Mas eu tô dizendo isso porque muitas vezes as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, olha, eu não quero você aqui porque você é irmã da Marielle. Não, sai. Eu fui mandada embora de escolas que falaram isso pra mim. Tipo, eu não quero você aqui porque você é irmã da Marielle. Eu não quero você aqui porque a sua imagem é muito forte. E eu tinha uma filha pra criar, tava sozinha, ganhando, tipo, R$2.300 pra pagar aluguel, pra estar com ela e tal, ajudar. Minha mãe acabou de perder uma filha daquela maneira. E quando as coisas foram se encaixando, entrando no lugar, tinha gente que passava por mim, crianças, adolescentes, falava, olha, a sua irmã me inspira. Olha, continua a luta dela. Eu relutei muito pra estar nesse lugar, porque eu falava, cara, era ela, isso aqui era o destino dela. Não é possível que ela tinha que acontecer, passar por isso, pra que eu estivesse aqui, né? Eu não consigo conceber essa ideia. Mas quando eu vejo crianças, ou quando eu chego na Maré, ou quando eu chego no Alemão, nos lugares que realmente importam. Sim! Porque pra mim é isso que importa. Sim. Assim, tipo, a gente tava agora viajando e chegou uma menina pra mim, novinha, assim, acho que tinha, sei lá, 14 anos, e falou, tia, eu comecei a usar meu cabelo trançado por causa de você. Olha isso. Cara, isso, assim, não importa o que as pessoas que não nos enxergam, Sim. sabe, pensem. Mas isso... Assim, é por isso que quando eu falei pra você, quando eu fui muito enxerida, peguei ele, mandei mensagem pra ela no Instagram e tal. Eu amei, gente, eu me Mandei um muito... texto gigante. Eu falei, porra, Roberta, nem vai ler isso, porque é um texto... Porque a gente se viu ali. A campanha foi muito... Eu tô toda arrepiada só de falar, porque por mais que o sistema e as pessoas digam que não, Preta, a gente tá ali. Tá. Sim. E a Mari chegou. Sim. Eu tava me maquiando, aí as meninas falaram assim, Roberta, ele botou a roupa e falou assim, o que você acha de a gente botar um turbante, tal, tal? Só que eu tava no telefone, elas botaram e tal, tal. E aí eu olhei pro espelho assim, eu vi a Marielle. E aí, eu fiquei parada e todo mundo meio que ficou. Aí eu falei, gente, tira o meu turbante. Eu falei, tira o meu turbante. Eu falei, tira o turbante, eu vou. E assim, eu vou te falar que eu pedi licença, com todo respeito a ela, para estar ali naquele lugar. E o que eu queria que as pessoas entendessem é que não era uma questão de, não estou fazendo a Marielle, não era sobre isso. Claro que não. Eu queria que elas entendessem que ela é uma figura que fez com que a gente pudesse ter um outro olhar sobre os nossos direitos e, ao mesmo tempo, eu falei, a Berenice, ela vai continuar viva, porque eu falei para todos os diretores, não foi? Eu falei, não me matem, não vou matar eu vou a Berenice. ficar viva. E eu, quando veio o texto, que eu tenho, um dos meus discursos lá, foi meu maior medo naquela cena, gente, do protesto. Eu falei, ai, não, eu vou parar de ver. Não, eu falei que eu não aceitaria. Eu falei, a gente vai viver. Falei, a gente vai viver, que a gente precisa botar na tela o que a gente quer de futuro, a gente vai viver. E eu falei, e aí no texto, eu mudei o texto todo. Você vai ver na segunda temporada, eu não vou te contar. Prepara o coração, prepara o coração. E eu mudei, e tinha uma parte que eles queriam que eu falasse uma coisa, e eu falei, não, eu vou falar outra coisa. E eu falei pra eles, e eu vou continuar aqui, viva. Eu vou continuar viva. E é sobre isso. Então, assim, e eu me sinto honrada quando eu vejo as pessoas falando... Cara, eu lembrei a Marielle, quando eu vi o vídeo, eu não tinha me ligado, porque o vídeo parece até um vídeo que tem, que ela tava... Preta, e parece até que alguém falou assim, vocês planejaram, e não foi planejado. Foi uma coisa que eu falei, diretor, pega a câmera e vamos, deixa eu indo. Deixa a Sabrina aqui comigo e tal, tal. E aconteceu, e quando eu vi, eu me vi fora.
Então foi muito poderoso, porque assim, a sua irmã, ela sempre vai ser uma força da natureza para todos que vierem, todos que estamos. E pra É algo sempre. que é além. Tá. Ela realmente não cabia, Não cabia. Não cabia, gente. nada justifica, mas ela, amor, ela é eterna, ela é algo além do que tentaram fazer, que é apagar, pelo contrário, ela é gigante, vai durar para sempre e será eterna. Então, assim, tá com você, cara, é um momento de vitória, assim, da gente, História. de te ver ali e saber que nós, mulheres pretas, podemos olhar, né, e se sentir representada. E uma coisa que eu queria te perguntar, que é sobre esse momento, assim, quando você decidiu falar assim, cara, eu vou entrar pra política, eu quero. Tiveram alguns momentos, mas teve uma frase da Mari que martelou muito a minha cabeça. Porque foi isso, né? Meus pais, já com mais de 70 anos, e a Luiara, que é minha sobrinha, e a Mari era a madrinha da Mariá, que é minha primeira filha. Então eu me vi numa posição de vou ter que cuidar de todo mundo. E sempre foi muito nosso, assim, cuidar deles e tal, e delas. Mas eu fiquei sozinha. Eu literalmente fiquei sozinha, assim. Só não aconteceu nada pior quando eu perdi minha irmã, porque eu tinha uma base muito forte. Então eu fui mandada embora. Os amigos que chegavam perto era para usar a imagem dela. As pessoas que eram próximas dela também era para usar a imagem dela. Então ninguém chegava ali assim, Puro de coração. eu vou cuidar dessa família que ficou aqui. Por isso que muita gente não me atura, tá tudo bem. Sim. Porque eu não aceitava. Tinha uma semana que a minha irmã tinha morrido e as pessoas sentavam no chão da minha mãe e falavam assim: a gente quer fazer um filme. Ai. A gente quer, sei lá, usar uma marca e tal. Aquilo, pra mim, era inconcebível, porque Sim. nós crescemos lutando contra isso. Sim. Pô, a gente cansou de pular corpo morto, amiga, na maré. Sim. Minha irmã cansou de, faltou luz, faltou água. A gente descer e ajudar as idosas, os mais velhos, tipo, com balde aqui. Eu vi isso. E assim, ela morreu daquela maneira. Quando eu cheguei ali, aquele baque todo, e eu vi todo mundo usando, todo mundo falando. Sim. E a minha mãe sempre foi muito, muito católica, muito católica. Só que eu sempre gostei muito de batuque. E eu nunca entendia esse chamado. Então, infelizmente, o assassinato da Marielle trouxe muita coisa Sim. pra gente de aprendizado, muita coisa de caminho, muita coisa que a gente não tinha noção. Então, eu fui me inteirando e sentindo a energia das pessoas. Quando chegava alguém que eu falava, cara, não dá, eu me arrepiava e saía. Assim, tem uma... Desculpa me alongar, mas tem uma... Não, por favor. Teve uma pessoa, assim, tipo, muito famosa que veio e falou que queria fazer um selão, uma coisa da Mari, né? Na hora o copo quebrou. Nossa. A gente entende desse bagulho. E aí eu fui começando a entender, porque eu não entendia muito. Sim. Assim, eu entendia... A minha avó, por parte de mãe, tinha alguma passagem da vida dela no candomblé, uma outra tia na Umbanda. Então eu fui me inteirando mesmo, assim, com as mães de santos, os pais de santos que vinham, que eu sentia uma energia boa, que a gente trocava e tal. E pra mim tudo era muito novo, tudo era muito novo. E eu comecei a sonhar muito com a minha irmã. Eu comecei a sonhar muito, eu comecei a ver muita coisa, eu comecei a ouvir muita coisa. Assim, meu aniversário de 35 anos, a Mari tinha acabado de falecer. Eu acabei de chegar da festa, eu vi minha irmã sentada, assim, acho que eu nunca falei sobre isso. Sentada no sofá da nossa casa, eu falei pra ele, e falando, você vai sempre comemorar, porque eu gostava de comemorar. Então tudo que era dela e meu, eu sempre fiz depois daquilo ali, porque eu não queria comemorar. Eu quase entrei em depressão. E aí, as coisas foram acontecendo. Muitos convites para entrar na política em 18, eu achava um absurdo. 2020 eu falava, também não vou. 2022 eu falei, também não vou. E eu falei, eu nunca vou entrar, porque eu não confio. Eu falei, e hoje assim, tenho que falar, que eu falei, nunca dessa água beberei, bebi. Sim. E eu falei, tem uma pessoa que a minha irmã sempre falou, que ela confiava, já tinha estado junto, já tinha conversado, que era o presidente. E aí, numa gravação de um podcast, eu falei, eu só entro na política se o Lula me ligar. E eu não falei, eu juro, assim, gente, de verdade. Eu falei, não. Eu falei, porra, o presidente não vai me ligar. Não vai ligar. É que nem você me mandando mensagem. Porra, claro que não. Aí eu continuei fazendo um trabalho. A gente sempre foi muito coletivo, porque eu sempre joguei vôlei. A Mari era muito desengonçada para esporte, mas ela era muito coletiva também, assim. Então, ela me impulsionou, ela se via um pouco em mim na área do esporte, porque ela não levava jeito pra porra nenhuma. Sim. Mal corria e malhava e ficava já puta, assim. Era muito engraçado. Ela, porra, pelo menos tudo deu certo, né? Tu joga vôlei e tal. E por ser muito coletiva, quando eu criei o Instituto Marielle Franco, a gente fez uma coisa assim, vamos eleger mulheres negras. Vamos pra cima de mulheres, vamos eleger mulheres negras. Porra, mataram a minha irmã, cara.
Mataram a minha irmã e na mesma hora tinha, assim, fake news contra aquela fulana tinha que morrer, aquela macaca não sei o que. E eu puta com aquilo, respondendo todo mundo, indo pro enfrentamento. Fiquei noites e noites indo pro enfrentamento. Essa galera toda que tá aí hoje, eleita, eu ia pro Twitter, batia a boca, processava, ia pra cima, não queria nem saber. E foi crescendo, o Instituto foi crescendo, visibilidade aqui e fora, e eu viajando e tal. E aí, tem uma frase dela que é, eu tô te preparando pra alguma coisa que eu não sei o que é. E ela falava isso pra mim constantemente. Eu tô te preparando pra alguma coisa que eu não sei o que é, mas você um dia vai saber. E ela sempre me protegeu muito. De tudo. De assédio, de briga, de baile, tudo, assim. Onde é que a gente ia, ela tava ali atrás e tal. Era tipo a galinha com o pintinho. Ela falava isso, me zoava também. E foi quando o presidente ligou. Na verdade, um pouco antes, teve a transição. E aí o Alckmin avisa, assim, faz um anúncio, né? Olha, equipe de transição na área de mulheres. Aí me ligaram e falaram, olha, a gente quer que você entre com mulheres negras. Falando muito sobre mulheres negras, favela, nanã. Eu falei, ótimo. Eu fui, fiz o trabalho e tal. Aí, meu marido tá aqui. Amor, acabou, entreguei o trabalho, estamos de férias, vamos curtir. Comprei uma viagem parcelada para as filhas. Ele, Pônia, ele tem certeza, cara? Eu ouvi dizendo que tem a possibilidade de você ser ministra. Eu falei, claro que não. Eu falei, não moveu a... Falei, claro que não, gente, não existe essa possibilidade. Eu falei, claro que não, amor, nada a ver, vamos embora pra nossa viagem e tal. 19 de dezembro, o presidente ligou. Já tinha viajado? Não, tava aqui no Rio ainda. Ele, ó, a gente quer que você venha a Brasília e tal. E aí rolou uma conversa ali, ele faz o convite, eu pergunto pra ele por que eu. E eu falo pra ele, se o senhor quer isso, eu vou trabalhar. Eu sei que tem um legado, eu sei que tem um simbolismo, mas a minha família é uma família assim, a gente não arrega pra ninguém, não. Então se o senhor me quer aqui, eu vou trabalhar, vou colocar a cara e vou trabalhar. Mas eu relutei muito ainda. Hoje, tem muita gente que fala, que prospecta, tipo, você tem que ser deputada, você tem que ser governadora, você tem que ser prefeita, você tem que ser... E eu tô deixando acontecer, assim. Eu acho que ainda é muito forte tudo pra mim. Sim. Eu choro muito ainda quando eu lembro dela. Eu ainda fico pensando muito, assim, por que a gente? Por que ela? Mas eu também, ao mesmo tempo, eu sinto uma força danada. Eu sinto uma raiva de olhar o nosso povo do jeito que tá, as nossas crianças, os nossos corpos tombarem o tempo inteiro. Eu sinto uma raiva de quando eu olho para aquele lugar, tem 1, 2, 3 mulheres negras, tem uma pessoa negra, e não tem... E assim, e você vê literalmente que são pouquíssimas pessoas que estão aí pro que a gente passa. Sim. Então isso me impulsiona. Tem um lado meu que tenho medo porque perdi a irmã do jeito que perdi, mas tem um outro lado meu que tem uma gana muito grande de falar assim, agora vocês vão ter que aturar porque a gente vai chegar e vai ficar. Sim. Tem um pouco disso. Não, e eu acho que é isso, porque aí, como você falava, não tinha que ter sido a minha irmã, eu falo pra você agora, tem que ser você ali, sabe? Quem é que tem esse axé, essa força? Entendeu? A gente fala isso, eu falo preta, até no nosso meio mesmo, que claro, temos um monte de atrizes negras e tudo. Eu já tentei fazer vários movimentos para transformar de verdade. Eu sempre estava sozinha, as pessoas me deixando como uma maluca, raivosa, aquilo outro, e não é sobre isso, sabe? Clássico. Mas não é mais legal você tá lá sozinha. Eu falava, não, mas eu não consigo estar sozinha. Eu tenho sérios problemas, eu tenho um coletivo. Eu fui atleta também durante 10 anos. Eu fiz nada sincronizado. E aí comecei a fazer uma teatro. gostosa, né, de Baiana. Acho que naquela época. Desculpa, Em gente. 1915, deixa eu te contar. Na época do maiô. Na época do maiô, cavadinho. Desculpa. Tá, mas voltando pro corpo de agora, a gente volta no palhaça, até parece. Vamos pra lá, tá, queridos? O Vidigal fica aqui o convite. De fita, Erika Brose. Pô, meu sonho, nunca fiz fita, Mentira, gente. Erika O Brose. quê? Eu já vou te dar de presente. É um recebido. Mas assim, olha isso, é sobre isso, é você representa a gente, representa o povo brasileiro é isso, é esse lugar de que a gente passa por grandes dores e a gente transforma, ressignifica, como eu falei. E você é uma mulher muito iluminada. Você tem um lugar que eu olho, caramba, você tocou num assunto, né, de assim que aconteceu, né, aquele dia horroroso, e depois eu vi alguns movimentos. E, cara, aquele dia ali foi que eu entendi quem você era, assim, mesmo sem saber que um dia a gente ia se encontrar. Porque eu entendi os lugares que você não estava, os lugares e era compatível com o que eu pensava, sabe? Eu ficava muito revoltada quando eu via as pessoas usando de uma situação que não era para esse momento de venda de coisas. E eu falei, caraca, cara, que família foda, porque é isso que transcende, é isso que vai ficar. E esse lugar seu de mãe, né? Você enquanto mãe,
de 2 meninas, né, agora, sendo a nossa ministra. Como é que é organizar isso, né? Como é que funciona essa... É uma loucura, Berta. Você sabe que quando a Marielle teve a Luiara, ela trabalhava em 4 empregos. E muitas vezes, eu e minha mãe, a gente se dividia para ir buscar a Luiara. Quando eu tive a Mariá, e a Marielle passa por um relacionamento super abusivo também, e eu também passo por um relacionamento super horrível com a minha primeira filha. E a gente se ajudava muito, se apoiava muito, assim. Então, muitas vezes ela ficava com a Mariá para mim, eu ficava com a Luiara para ela, e vice-versa. Eu nunca deixei com que a maternidade ou com qualquer outra coisa interferisse nesse lado, assim. Então, para mim aquilo era tudo, porque era o momento que a gente se conectava. Quando a gente chorava junta, quando a gente estava com as filhas juntas, quando a gente sentava para almoçar, todo domingo, aquela coisa. Claro que hoje, né, eu tenho um parceiro que, graças a Deus, eu posso olhar e falar assim, porra, me completa, Sim. Tem ali uma cumplicidade e tal. Mas até eu e minha irmã chegarmos nesse lugar, desse entendimento, foi muito difícil. E eu me lembro muito, muito, muito perfeitamente. A Mari não via a Luiara acordada. Nossa. A Mari não via a Luiara chegando da escola. A Mari não via. Assim, a minha primeira filha, a Mariá, eu não via. Eu saía de casa 4h30 para dar aula no Jacarepaguá, morando em Ramos. Deixava ela na creche. Dava o primeiro tempo só para deixar ela na creche. Ia para outra escola. Voltava para amamentar na hora do almoço, ficava lá dando aula, deixava com a minha mãe, ia dar aula particular na Tijuca, em um monte de lugar, porque estava sozinha para manter ela, e minha irmã me ajudando e a gente se ajudando. E assim essas meninas cresceram. Então hoje, para mim, assim, quando eu olho para Mariá, quando eu olho para Eloá, quando eu olho para as nossas filhas, Sim. Eu falo, cara, não é esse país que a gente quer deixar para elas. Exatamente. Não é isso. Como é que ninguém, assim, a pessoa não tem uma empatia de olhar para essas crianças que morrem de bala perdida, tantas que já morreram por aí, Sim. Eu não consigo falar disso sem me arrepiar, assim, sem colocar o quanto que a gente é leoa das nossas filhas. O quanto que a gente tem que lutar para isso. É foda equilibrar. Não é difícil, não. Não é fácil, não, perdão. É foda pra caceta. Tem horas que eu viajo de terça a sábado, tem horas que eu viajo 7 dias, tem hora que eu fico desesperada, mas eu falo pra elas, eu converso com elas, eu falo, isso aqui é para um futuro que eu acredito. Sim. E hoje eu consigo fazer isso, mas há, sei lá, 7, 6 anos atrás eu não conseguia. E eu também acho que, né... Amor, eu acho que é a maior dor, assim, eu voltei pra psicóloga agora por causa disso e conversei muito com a Preta. E eu tinha muita culpa. Então, eu tô nesse momento, da culpa, e eu vivi uma situação com a minha filha que foi uma situação muito, assim, há 2 semanas atrás, que foi transformadora pra mim. Eu tava sentindo que ela tava muito nervosa porque eu tava muito distante, já há 3 anos trabalhando em São Paulo. E eu já tinha conversado com a Shirley, eu falei, Shirley, tem momentos que quando a Malha aparecer e a gente estiver organizando alguma coisa... Aí ela me dá todo o suporte com a minha. Dá atenção pra ela, porque esse tempo passa, essa hora é importante, é importante. Só que eu não tive esse tempo. Eu tenho vivido os últimos 4, 5 anos de muitas porradas da vida, né? Coisas que aconteceram na minha família e tudo. Eu não tive tempo de respirar, eu não pude parar. E achando que tá fazendo certo. E aí, de repente, agora, eu me deparei com a minha filha ficando muito agressiva comigo, né? Ela pede tudo pro pai. O pai é maravilhoso, graças a Deus a gente tem esse lugar de parceria. E aí, ela parou um dia, a gente à noite, ela falou assim, mãe, você só me julga, e você fica longe de mim, aí você não aparece, e você foi trabalhar, e meu pai foi pro médico, e eu não te vejo, e não sei o quê. E aí eu olhei pra minha filha, o rosto dela tinha mudado, a mentalidade dela tinha mudado, e eu me senti tão merda naquele momento, porque eu falei, eu nem se eu quisesse eu podia ter parado. Sabe, nem que eu quisesse, eu vejo as minhas amigas atrizes brancas, que a gente tem que mesmo falar. Tem que falar. Aqui a gente tá num lugar pra falar mesmo. Brancas que conseguem parar. 6 meses sabático pra ficar com as filhas. Eu falei, ano sabático pra gente? Aí eu falei assim, cara, aí eu comecei a me questionar, por que eu não consigo? Eu falei, por quê? Aí eu comecei a me culpar. Por que eu não consigo ter educação financeira? Aí você começa a pensar, aí eu falei, como é que você vai ter educação financeira se o dinheiro não tá... E tipo assim, e aí às vezes as pessoas falam, pô, mas você já tá há 20 e poucos anos no mercado. As pessoas não sabem da nossa luta, né? E aí esse momento com a minha filha agora tem sido muito doído, que ela tá com 7 anos de idade e eu tô querendo correr na frente de algo que eu não vou recuperar mais. Mas também ela é uma menina muito independente, que aí a gente tem essa coisa de criar os filhos independentes. Sim. É uma menina muito inteligente, mas ela virou pra mim e falou, mãe, mas assim, você é maravilhosa. Você é maravilhosa. Eu amo ver as pessoas pararem na rua e tirar foto e falar que te ama, porque o seu trabalho é maravilhoso. E assim, eu quero ir no caminho da luz com você. Aí eu falei, tá bom, filha. 7 anos, 7 anos. gente. É um ETzinho, né? Mostra. Eu tô
vendo qual é o... Mas qual é é o- isso, saíram dos nossos úteros, elas vão ser o quê? É. Nada, Então assim, diferente disso. cara, não tem jeito. Eu acho que a gente entender que a nossa missão nessa estadia é sobre isso. A gente veio para quebrar ciclos. Entender que a gente está abrindo caminhos, sim, que a nossa posição é de abrir caminhos para que algo mais maravilhoso aconteça na vida das nossas filhas. E eu também queria saber com você como é que esse lugar, assim, né, do relacionamento, gente, porque ele tá aqui sentado, gente. E assim, aí ela fica 7 dias. Como é que é isso, assim? Porque a pessoa... Olha, eu vou te falar, assim, é um equilíbrio. Eu sempre falo assim, alguma hora um pratinho vai cair. Você vai equilibrando os pratinhos todos. Uma hora o pratinho cai. Não foi fácil, eu engravidei da Eloá na pandemia, a gente quase separou. Mas ele chegou num momento muito difícil, que foi uma semana, na verdade, um mês antes da morte da Mari. E ficou. Eu falei, pô, então esse cara talvez seja sério, tá aguentando o tranco e o barranco aqui, ó. E aí a gente foi ficando, a coisa da visibilidade foi crescendo. É isso, a gente vai andando na rua, as pessoas agarram, tiram foto, né? E ele tá sempre ali. Mas a minha maior preocupação era com a Mariá, que era a minha filha mais velha. Sim. Pô, é isso, eu tava saindo de um lugar muito difícil, muito duro, que Cara, eu usei 36, gente. Eu fiquei tão na merda, que eu cheguei a ficar em depressão pós-parto. Tive um monte de coisa. Com essa raba imensa que eu tenho, com a cintura fina, eu tava usando 34, 36, assim, nunca. As amigas que acompanharam e tal, falaram assim, cara, a gente pensou que você ia desistir de você e da sua filha em algum momento. Mas a gente conseguiu dar a volta por cima, porque a gente é dessa, mulher preta de favela, aquela coisa toda. Pum. Em 7 anos, a primeira vez que a gente viajou foi agora. A gente tirou 4 dias. Falei pra ele que eu não quero olhar pra ele durante um mês. A gente tirou o atraso dos 7 anos. Coitado, foi tudo muito intenso, gente. Ele não quer, não me Temos encosta. vídeo pra gente botar aqui no Temos podcast? vídeo, temos Tá bom. foto, temos tudo. Boto pra você. E foi a primeira vez que a gente conseguiu ficar 4 noites fora, assim. Até isso, eu acho que as pessoas olham pra gente e falam assim, nossa, ela é casada. Porque pra mulher preta tudo é É diferente. estranho, né? É que nem, nossa, fala inglês. Nossa, é educada, né? Nossa, você é atriz. Nossa, você também. Tudo é assim. Então, quando me veem na rua com o Fred, assim, as pessoas perguntam, mas há quanto tempo? É um namoro? Assim, agora talvez não, porque viu que a gente casou, né? Mas é sempre um espanto pra gente. É uma estranheza, né? Não pode, né? Como se a gente não pode. Cara, mas Isso é eu sou verdade. taurina. Então, assim, o segredo do relacionamento é comida, gente. É muita comida, Amo. muita conversa, muita felicidade. Às vezes eu chego em casa exausto e falei, tem um hambúrguer pronto pra você. Eu falo, Pronto! Bendito o seja. macarrão que... Então, assim, brincadeiras à parte... A gente se combina muito, assim, acho que não só na conversa, acho que ele entendeu o tamanho da missão também, senão não estaria aqui. Missão. Acolheu a Mariá como filha, Sim. então a Mariá às vezes chama ele de pai e tio Fred, então é uma coisa muito infantil mesmo e natural dela. Ela fala, é meu padrasto, mas assim, eu amo como um pai, então ela fala muito isso. E a família também entendeu que, cara... Deu certo, é isso, então vida que segue, vamos pegar o agregado. Minha mãe fala, traz o agregado, o agregado tá aqui já, então pega, acolhe. Trata melhor do que eu, às vezes, mas eu costumo dizer muito assim, né? Tem muita gente que fala assim, por trás de um grande homem... Não, aquela frase piegas, todo mundo fala. E a gente caminha lado a lado, assim. Sim. Na área da política, principalmente, as pessoas te olham diferente quando você chega a acompanhar e quando você não chega. Exato, exato. Tem muita gente que se aproveita quando você não está acompanhada, Sim. mas quando chega, o cara tem 1,90, não é à toa, é grande, tem um porão, então as pessoas já tratam melhor. É horrível falar isso. Mas desrespeitam muito a gente ainda, na rua. Claro, por ser mulher preta, mas também por achar assim, vou falar de qualquer jeito, que nem quando falaram, vou matar essa mulher aqui, que essa mulher aqui é descartável, não vai dar nada. Então vou fazer com essa daqui também. Exato. Subestimaram. É o tempo inteiro isso. É. Mas graças a Deus a gente tem um relacionamento muito saudável. Assim, eu não lembro a última vez que a gente brigou, pra você ter Ai, uma que ideia. bom. E não é Então, bom, tranquilo. sabe por quê? Você também ter entendido, independente de tudo que você passou, você entender que você também merece. Tem direito de ser Tem direito de feliz. estar inteira, de estar E feliz. eu me bloqueei, Beta. Eu fiquei 2 anos sem pegar ninguém. Também quando pegou ele. Peguei. Olha, o Pegou. menino tá aqui fraco. O menino não consegue. Tá sentadinho ali deitado, Essa história é coitado. ótima. Que Como a O gente menino tá ficou- só no Gatorade. No chá de minerais. Total, ama Gatorade. Aí. A gente se conheceu no domingo, aí saiu só na sexta. Pô, tava 2 anos sem fazer nada, amiga. Tu imagina. Se preparando Aí aqui, ele, se não, vamos prepara sair pra toda. comer. Chegou no shopping e falei, vamos comer. Eu embiquei o carro no papel. Você falou, comer. Aí ele falou, vai comer o quê aqui? Eu falei, a gente pede um petisco. Foi Eu isso. vou num lugar mais reservado. Ai, que vergonha.
Tá aí até hoje. Tava com fome, gente. Ele tava com muito... Quando ele viu o self-service, o buffet com tudo, tem Quando todo ele tipo viu de comida. O delivery. E foi assim, tá aí até hoje. Então os dois são do vôlei. Ai, que Todo lindo. sábado e domingo a gente tá jogando junto, joga campeonato junto, tem um monte de coisa. Mas Vocês são assim, lindos. Mas dá pra vocês ver já as se fotos. conheciam ou não, não? a gente se conheceu no vôlei em 2017. Pouquinho tempo antes da Mari ter Olha, assassinado. parabéns, hein? Tá aqui, gente. Depois a gente mostra aqui, ó. Mas o menino tá fraquinho, tá sentado. Deixa ele ali Tá sentado. quietinho, vai estar recuperando as Mas forças. tem isso também, né? Porque assim, eu com o Guilherme é muito caladinho. Mas fui eu que fui definindo tudo. Aí chegou um ponto que eu ficava, a gente vai casar, a gente tem que casar, que não sei o que, não sei o que Ela lá. também. Aí eu falei, cara, vai chegar um ponto que eu vou ter que comprar aliança e eu mesma botar. Aí um dia ele me fez uma surpresa no aniversário dele, que eu, pela primeira vez ele me pegou. Ele ajoelhou, todo mundo filmando, me tu pediu. merece. Eu com o pé todo preto, aí a pô. internet falando, gente, mas o pé dela tá sujo. Gente, Ai, porra, tá desculpa, preocupando com o meu pé. Pode falar, porra, tá preocupado com o meu pode. pé? Aí eu falei, caramba, agora, porra, o cara... Agora, cara. Mas eu falei, agora eu quero uma festa, porque eu que pra mim pedi não aliança basta... também. É. Ai, gente. Eu falei, porra, me dá do uma céu. aliança aí, cara. Negão desse tamanho ficar solto. Não, cadê a aliança? Tá aqui. Que eu adoro de prata. Ah, Essa daqui era da minha irmã. Ai, que linda. Agora, assim, tipo, são muitos planos, né? E também eu sinto que você... E outra coisa também que eu acho que é muito legal, apesar, né, da caminhada como foi para você chegar onde você está, tô falando do ponto de vista político, porque essa mulher forte você era de qualquer jeito. Mas agora, estando de fato dentro da política, existem planos, é cedo para falar em planos, assim, o que você imagina de carreira? Porque se você é uma mulher qualificada, chegou no ministério, é qualificada e, obviamente, a gente acompanha, continua se qualificando. Enfim, toda esse lelê. Mas agora existe um planejamento de expansão, né? De ministra, se pensa em quê, né? Enfim, não sei. É uma coisa que eu penso. E dá para separar, não só a questão do relacionamento, como a Beta perguntou, né? Porque eu falei pra você, né? Eu quero que, sei lá, eu tô com a sensação que eu tô com a Aniele, sabe? Claro, total. Não tô com Não é ministra, ministra, porra, é ministra, caralho, foda. Mas aqui é o ser humano, né, em primeiro lugar. Mas já que você tá já inserida nesse contexto aí, que caminhos, o que você vislumbra? Vou começar de trás pra frente, né? Tá. É muito difícil separar. Eu não consigo ser uma pessoa diferente do que eu sou. Isso, pra mim, é o mais difícil. Eu sou muito espontânea, eu sou muito expressiva. Nego entra falando... E o nariz? E o nariz arreganha? Sobrancelha, total. O nariz A arreganha? sobrancelha levanta, o nariz arreganha. Aí tu dá aquela respirada... Tá que pariu, já... Assim, a gente não consegue fazer isso, né? Sim. Eu, particularmente, não consigo. Ele até, muitas vezes, fala, amor, pelo amor de Deus, cara. A pessoa chegou, eu falei, mas não gosto dela mesmo. Falei, então vou pegar uma água, vou sair e tal. Então é difícil separar. Tem uma menina que trabalha comigo que fala assim, Aniele, eu sei que é difícil. Você é muito espontânea, você é muito... Mas assim, tem horas que você tem que ser Aniele ministra e a ministra Aniele. Aí eu falei pra ela, Ju, eu sei, mas não dá. Não dá. A gente tava viajando agora pra João Pessoa. Porra, show do Léo Santana. E nem sabia que ia ter. Caiu lá no show do Léo, né? Aí eu tô dançando, eu pensava, nossa, a ministra dança. Eu falei, porra, a ministra dança, a ministra é humana, cara. É sobre Se eu isso. tivesse no baile funk, eu ia estar dançando. Eu tô aqui. Então, assim, é difícil separar. Planos a gente tem muito, assim. Eu faço muitos planos, acho que todo dia eu penso. E eu tô com uma frase muito forte dentro de mim, que é, cara, qual é o meu caminho? Pra onde que eu tenho que ir? Porque muitas vezes eu tenho muita vontade de seguir aqui. Então, que seja 2026 a gente vir como candidata, que seja 2030, que seja 2028, não sei. Mas, ao mesmo tempo, se não for pelo coletivo, pra mim não vai servir de nada. Aí eu volto pro instituto, eu volto pra fazer o que eu fazia. Eu dava aula, assim, eu tenho... É bom falar isso, como a Roberta Abrabel que fala, eu tenho 20 anos. Eu não falo pra gente se gabar, mas eu falo pra que as pessoas entendam que as pessoas negras, mulheres negras principalmente, estão prontas e preparadas. Eu tenho 4 faculdades, 3 mestrados, estou terminando doutorado. E, assim, eu sei que a minha irmã me coloca nesse lugar, óbvio, porque se não tivesse acontecido com ela, eu não estaria aqui. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma trajetória e uma história por trás. A sua história. É isso que a gente fica batendo, assim, o tempo inteiro. Então, eu tenho muitos planos, mas, ao mesmo tempo, eu fico ainda pisando em ovos, eu diria, pra entender qual o melhor caminho. Mas você tá confortável dentro da política? Eu tô confortável. Porque política você já fazia fora da pasta. Fazia na Maré, fazia em qualquer lugar. Eu tô porque
a gente precisa de mais nós ali. Sim. Ao mesmo tempo que às vezes dá um desconforto de falar, caraca, tu sentar na sala, só tem homem branco, só tem mulher branca. Sim. Fala, cara, todo mundo compõe na sombra aqui, né? Todo mundo, Sim, literalmente. Tô ali contando o boleto, falar, amor, já pagou a escola? Já pagou a van? Já pagou não sei o quê? Já pagou o plano de saúde da minha mãe? Liga aí, né? Ao mesmo tempo, eu falo assim, cara, vamos encarar. Enquanto a gente estiver com saúde, estiver com força, vamos ver onde é que a gente vai chegar. É porque da onde a gente vem, é o que eu falo, quando as pessoas se transformam, né, e começam a pensar diferente, eu sempre recriminava os meus amigos que saía do Vidigal e aí se transformava em outras pessoas. E tudo bem, eu falei, isso aí é uma questão de caráter e que a pessoa realmente não entendeu o rolê de ter nascido naquele lugar. Porque, assim, eu penso tanto nesse lugar do coletivo, eu penso tanto em cada fala que eu vou dar, em cena, cada projeto que a gente aceita, a gente muda o texto, porque a gente fala, não, lá a gente não fala muda, assim, né? não, a gente não vai se colocar nesse lugar, É. aqui não. Então, assim, não tem como ser diferente. E eu não sei se você sente isso, mas eu, nos últimos tempos, eu tenho sentido muita saudade da minha vivência no Vidigal. Total. De quando eu comecei, assim, criança. Eu tenho muito revisitado esse lugar. Porque, às vezes, a gente entra nesse mundo, nessa jaula, né? Nessa jaula não, nessa selva. E tem uma hora que o que me leva a acalmar é quando eu tenho mania de fazer isso. Eu volto no tempo. Até eu fico tentando o máximo que eu consigo. Você escreve, criança. Beto, Escrevo muito? Escrevo Pô, eu bastante. escrevo muito também, pra lembrar de tudo. Eu escrevo muito. Tem várias. Eu não quero perder essas são memórias que me fazem entender o porquê que eu me mantive de pé. Quem sou eu? Entende? Então, às vezes, eu volto e tô na casa da minha avó, que era de chão, de barro batido. Eu falo, cara, é sobre isso, sabe? Porra, eu vou muito carregar incrível ver tu isso. falando isso. Muito incrível, porque eu falo desde o começo que eu cheguei naquele ministério, que eu entrei naquele gabinete, era um gabinete sem cor, assim, não tinha nada e tal. Transformei, botei um monte de coisa colorida, botei um monte de coisa da Marielle e tal. Eu falei, cara, eu só vou saber onde eu vou chegar se eu não esquecer de onde eu vim. Pra eu estar sentada nessa cadeira aqui hoje, eu falei, não importa, precisa ser ministra de qualquer coisa, mas pra sentar aqui tem que saber de onde veio. Eu não posso chegar ali e negar a minha raiz, negar de onde eu vim, esquecer por que eu tô aqui, eu não posso nunca. Então, a gente vai ficar menos no gabinete e mais na rua. Eu tava cagando o que eu tava falando, eu tava na rua mesmo, entrando em favela, do jeito que eu quisesse entrar, conversando, sentando, falando, o que a senhora precisa, o que você precisa? Olha, eu não sei fazer, mas eu vou fazer, vou ligar pra quem sabe. E anotando e ia, porque assim, eu acho que tem uma coisa muito, muito forte nossa, que a gente tem que honrar quem veio antes. Isso é muito nosso, isso é muito... Sim. Não é qualquer pessoa que faça isso. É óbvio que tem situações, momentos e pessoas que você fica próxima ali que eu não me sinto tão à vontade. Vou ser muito honesta, que eu falo, pô, isso aqui não combina comigo, isso aqui não me representa. Isso aqui prega uma coisa e fala outra, embora seja preto. Sim. Eu senti isso na minha... Eu senti na pele agora esses últimos 2 anos. Mas, ao mesmo tempo, eu vislumbro muita gente sendo um país que, cara, um país tão foda como o nosso. As pessoas estão... Cara, tu entra no Vidigal, tu sobe na maré, tu entra ali, tu vê, cara, tem tanta gente incrível. Mas que as pessoas olham pra gente como lixo, como descartável, como que a gente não tivesse condições. Então, eu falo muito com o Fred, eu falo, cara, tem que ter um motivo pelo qual eu tô aqui. Se não for pra mudar a vida das pessoas, se não for pelo coletivo, se não for pra inspirar outras mulheres se inspirarem em mim, eu não tenho que estar aqui. Então, vamos tocando. Então, eu não sei, eu realmente não sei, assim. Muita gente fala, não, você tem que ser deputada em 26, você tem que ser governadora, você tem que... Eu falo, vamos deixar, eu preciso entregar o ministério ainda. Eu preciso colocar a cabeça no lugar, eu preciso ter um grupo político de pensar e falar assim, por que você acha, Gil? O que você acha, Roberta? Você acha que é esse caminho? Eu preciso disso. Assim, sozinha, eu não vou fazer. Não vai, eu não vou. E assim, nem combina nem comigo. Consegue, entendeu? né? E nem quero também, é. Beto, de verdade. Então, é isso, assim, tem muitos sonhos, muitas vontades, mas eu também sei que eu perdi uma irmã com 5 tiros na cabeça, porque foi contra um sistema. Então não é fácil. Qualquer decisão que venha, se não vier com a força muito grande de mulheres e homens, de pessoas negras falando, cara, não é ela, vamos apostar nela, vamos pensar nessa renovação do PT, nessa renovação da política carioca, vamos pensar nela. Aí é outra parada. Sim. Mas se eu não for pelos meus, eu prefiro fazer outra coisa. Por um outro lado, Anne. Ai, Anne. Anne. É que é a nossa amiga. Anne, por outro lado, prosperar te traz culpa? Entrar na maré te traz culpa? Você poder entrar no restaurante e comer o que você quiser, poder viajar, te traz culpa? Não me traz culpa, mas me traz muita vontade de que todo mundo pudesse fazer o mesmo. Caraca. Isso é o que me... Assim, hoje eu não sinto culpa, porque eu luto o tempo inteiro... Já senti. Eu sentia muito isso
A gente tinha um ritual, né? Toda quarta-feira, eu, minha irmã, minha mãe, Luiara, a gente saía pra comer no Bibi. Bibi. A gente ia pro Norte Shopping ou Nova América comer no Bibi. E sempre que a gente entrava ou saía, a gente passava por alguém que não tinha condição. E hoje é a mesma coisa, assim, tipo, é tão louco isso pra mim, já tá tão enraizado, que eu não consigo sair de um lugar e ver alguém passando fome ali, ou uma criança no chão. A gente tava em Maceió agora, por exemplo. Aí aqueles resorts lindos, mas por trás as crianças brincando na vala, porra. Nossa, Na vala. É desesperador. Eu parei pra falar, pra olhar aquilo, eu começava a chorar, falava, cara, uma criança de 6 anos, precisa ser minha filha, tua filha, qualquer pessoa ali. E cadê? Cadê, gente? Então, isso, eu falo assim, porra, todo mundo tinha que ter direito a isso, né? Todo mundo podia ter condições de estar aqui. Enfim, hoje eu consigo olhar mais pra esse lado, de pensar com quem que eu poderia falar pra ajudar. O que que a gente pode fazer? Como é que a gente usa a nossa força, a nossa visibilidade pra ajudar essas pessoas que estão aqui? E também tem esse lugar de você... Eu sempre ando na rua, tô dentro do carro, e o Guilherme pegou já essa mania minha, que eu acho que é o mesmo sentimento que você tem. Eu vejo alguma criança indo para casa sozinha da escola, aí eu fico, Senhor, abençoa essa criança, Deus, por favor, olha essa criança. Aí tem o senhorzinho, eu falo, meu Deus, eu consigo ver meu pai, eu consigo ver meu irmão, eu consigo ver... Cara, e é o tempo inteiro. O tempo todo. Aí se para tem algum garoto fazendo alguma coisinha, aí eu abro, eu falo, oi, meu amor, tudo bem? Aí você é tão bonito. Porque as pessoas saberem que elas existem, porque... Eu fiquei muito tempo invisível, não nessa situação, mas assim, de chegar no meu trabalho, primeira novela, e entrar ali dentro daquele lugar, e as pessoas como se eu não existisse. E eu sempre pensava, imaginava um buraco se abrindo para eu cair dentro, e eu chegava em casa e falava, o que que eu estou fazendo aqui? Exatamente. Eu não quero mais. E aí eu voltava no outro dia. E aí eu entendia que quando eu chegava no Vidigal e as crianças vinham e falavam assim, minha prima, ela é minha prima, não é? Tia Roberta, você não é minha prima? Eu falava, sou sua prima, tem milhões de primos. Aí eu falava, agora eu sei o porquê que Tem que aguentar. isso. Porra, claro, Entendeu? E aí, agora, e como é que esse lugar de ver as suas filhas, elas estão em outro lugar, que nem a Linda Flor. Né? E é bom a gente reconhecer isso, porque também é difícil a gente reconhecer isso. Elas nasceram numa outra situação, com condições melhores, e a gente pode mostrar um mundo mais acessível para elas. Mas, ao mesmo tempo, eu vou para o Vidigal, levo a Linda Flor, minha mãe morava, ficava lá. E é muito engraçado, né? Que a gente foi na Cidade de Deus um dia, e ela estava lá brincando, daqui a pouco meu sobrinho, ô tia, a Linda Flor tá brigando. Aí eu cheguei lá, aí eu falei, o que tá acontecendo? Ela com a menininha lá na CDD. Aí ela... Não, porque ela veio falar do meu cabelo e falou que eu sou da favela. Eu falei, eu também sou da favela, que eu sou do Vidigal. Aí então tu se viu ali. Aí eu falei, Jesus, Maria Senhor. Reproduziu. Jogaram água no Grammy. Ai, gente. Mas ao mesmo tempo é uma menina que ela tem muito orgulho. Esse lugar que ela me vê, ela me admira muito. Isso pra mim é delicioso. Ela me admirar, sabe? E ela fala assim, mãe, a gente é da favela, né? A gente correndo na chuva, a gente não é Nutella, a gente é da favela. Então, assim, eu acho que para nós, mulheres pretas, que estamos caminhando e evoluindo a cada dia, né? E conseguindo conquistar, sendo exceção da regra, ver as nossas filhas também entendendo a nossa história, tão novas, e admirando a gente, eu acho que é uma grande vitória. Né? Eu acho que isso vai preenchendo outros lugares, outras camadas, né? O que mais importa pra gente, né? A minha mais nova tem o cabelo todo enroladinho também. Agora a gente tava viajando e ela botou a mão assim na cintura. Você não me manda? Pra outra menininha. Vem pra cá. Ela, você não me manda, você nem é criança grande. É a mãe que me manda, para. E levanta a sobrancelha e abre. Aí o pessoal que tava com a gente, né? Filha de Aniele, né? Só pode ser. Puxou o pai. Aí até parece. Puxou ele. Mas ela é, assim, de uma personalidade que não tá nem aí. Responde, vai pra dentro, fala. Dá um orgulho. Dá um orgulho. E essa prosperidade, como é que você já chegou num lugar de prosperidade que você idealizava? Ou você já ultrapassou esse lugar? Ou...